Hoje comemoramos um dos acontecimentos que contribuiu com mudanças para o nosso país. 7 de setembro, dia da independência do Brasil. Essa data é comemorada desde 1822, quando Dom Pedro pronunciou aquela famosa frase, o grito, independência ou morte. Para falar um pouco sobre essa data, nós convidamos o professor de filosofia aqui na UPF, mestre e doutor em filosofia, Francisco Fianco, sempre muito bem-vindo ao UPF TV. Muito obrigado, sempre um prazer estar aqui com vocês. Que bom, o prazer é todo nosso e a gente quer começar entendendo um pouquinho, professor, do sentido histórico dessa data. Então, agora enquanto tu falavas, né, a gente tem essa construção da imagem da independência do Brasil como um grito, como um processo heróico, né, como um sujeito a cavalo, né, tem até o registro pictórico dessa construção, quando na verdade me parece que a gente deveria questionar e tentar entender um pouco mais como isso realmente se deu. Ele muito provavelmente estava montado num burrico e não num cavalo, e não deve ter gritado nada, porque ninguém estava dando muita importância para o que ele estava falando. A gente acha o processo de independência como um processo de ruptura, quando contextualmente ele não foi ruptura, ele foi simplesmente uma lombada na continuidade. Não houve uma guerra de independência, não houve uma migração das esferas de poder de um estrato social para outro, houve simplesmente uma transferência de poder de um grupo para outro grupo, na medida em que o grupo que detinha o poder anteriormente não estava mais interessado no ônus de administração desse novo processo. A gente pode ver que o Brasil é um dos únicos países da América Latina, acho que o único, que se liberta da matriz, da metrópole, e continua sendo uma monarquia. Todos os outros viraram repúblicas, né? O Brasil ainda vai demorar mais 80 anos, mais ou menos, para virar uma república, daí em 1889, com a proclamação da república, que talvez a gente devesse comemorar muito mais do que especificamente essa independência fajuta, porque isso realmente transformou, não solucionou, mas transformou a estrutura de poderes do nosso país, né? Que observação e que reflexão a gente pode fazer trazendo esse dado histórico, professor, para o que acontece hoje no país? Tenho a impressão de que nestas comemorações, nestes desfiles, desfile é muito engraçado, o termo desfile é muito engraçado. A gente, em primeiro lugar, tem uma expressão de patriotismo massificado, né? Esse é mais ou menos como a Copa do Mundo que a gente comentava na época. O sujeito é patriota, é orgulhoso do seu país, mas ele não sabe exatamente por quê. Ele mas não parou para pensar. Mas a cada 4 anos... Ele está lá comemorando de verde e amarelo. Exceto a última, não é? Depende, algumas pessoas comemoraram. Ou ele sai à rua para ver o exército desfilar. Quem participa? Olha que eloquente é isso. A grande participação dos desfiles de 7 de setembro são as Forças Armadas. Claro, eles têm todo um processo ideológico de patriotismo e tal, que faz parte da função deles. Só que a gente para e percebe que é o único meio de expressão através do qual o Estado consegue se fazer visível ao cidadão, é o seu braço coercitivo. Em todos os outros aspectos, o Estado é totalmente ausente ou falho. A gente não vê outros ramos do Estado desfilando com pompa e garbosidade, a menos que sejam obrigados, como no caso da educação, que às vezes os professores são obrigados e as escolas são obrigadas. Isso é muito eloquente para falar do que é o Estado hoje na nossa vida. O Estado hoje na nossa vida é um parasita. A gente está vendo isso no nosso contexto político e econômico atual. Professora, para a gente encerrar, a gente queria falar ainda sobre patriotismo, algo que pode ter sido resgatado nos últimos anos com movimentos sociais. Como é que a gente interpreta esses movimentos? A gente tem essas manifestações dos últimos anos, desde 2013, né? E isso é uma outra face do patriotismo. Eu falava de um patriotismo massificado, a gente pode entender essas manifestações como um patriotismo crítico. Na medida em que o sujeito vai à rua, não é uma data especial, por mais que isso seja ou não vinculado ou manipulado por blocos políticos, né?
essa expressão de patriotismo crítico vai à rua para reivindicar direitos. O que a gente tem que pensar, e se a gente for fazer essa análise, às vezes é um pouco triste, é o quanto esse patriotismo crítico ele realmente e efetivamente transforma a sociedade e não termina sendo simplesmente uma outra metáfora daquele processo de independência que a gente viu no 7 de setembro de 1822. Ou seja, uma manipulação e uma estabilidade que se finge de transformação. Ou seja, a pergunta que fica é, será que esse movimento é legítimo ou é uma cópia de outros movimentos que não foram tão reais assim? E por mais legítimo que ele possa ser, será que ele é eficiente? Será que ele realmente transforma alguma coisa ou ele só tranca o trânsito nos feriados? Um bom tema para pensar nesse feriado de 7 de setembro e nos demais dias do ano. Professor, muitíssimo obrigada. Eu que agradeço. Uma boa semana. Obrigada. Obrigado.